Pessoal, tudo bem? Até agora, as nossas aulas, nossas listas de exercícios eram relativas a aulas que nós já tivemos em sala. Agora, a nossa lista é sobre um conteúdo que nós não vimos em sala, então eu preparei aqui um pequeno apanhado que nós vamos falar para que vocês tenham isso como referência na resolução das questões, ok? O conteúdo é análise combinatória e nós começaremos pelo princípio fundamental da contagem. A ideia aqui é que vocês utilizem o princípio fundamental da contagem e percebam também que ele é um excelente recurso para a resolução de problemas quando se trata de análise combinatória, ok? Bom, pessoal, por meio de exemplos, né, nós vamos tentar mostrar para vocês como que acontece a possibilidade de você utilizar o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo na resolução de problemas elementares de análise combinatória. Iniciando por um exemplo que é clássico, né? Envolve a situação corriqueira, uma situação do cotidiano, e aí o problema é o seguinte: um quiosque na Praia da Graciosa lançou a seguinte promoção durante a temporada de verão: combinado de sanduíche natural e suco a R$ 8. Para esse combinado, há 4 opções de sanduíche, que é atum, frango, vegetariano e queijo branco. E também 3 opções de suco, laranja, maracujá e caju. A pergunta é a seguinte: de quantas maneiras uma pessoa pode escolher seu combinado? Então, a primeira escolha, a primeira etapa, será escolher um sanduíche. Ele tem 4 opções: atum, frango, vegetariano e queijo branco. Segunda etapa, tem que escolher o suco, que pode ser de laranja, maracujá ou caju. Agora, quais são todas as opções? Quais são todas as maneiras de uma pessoa escolher um suco e um sanduíche? Ou escolher um sanduíche e um suco? Um caminho que leva à solução é o que a gente chama de diagrama da árvore. Então a gente meio que desenha e vai intuitivamente descobrindo a solução. Então, em um lado aqui a gente tem o tipo de sanduíche, o sabor do sanduíche, e do outro a gente tem o sabor de suco. Se uma pessoa escolher um sanduíche de atum e um suco de laranja, ela tem como opção esse par ordenado, que nós estamos chamando aqui AL, que representa atum como o sabor do sanduíche e L como o sabor do suco. Mas ela pode escolher atum e maracujá, atum e caju, só isso? Não, ela poderia ter escolhido frango laranja, frango e maracujá, frango e caju. Qual seria outra opção? Vegetariano e suco de laranja, vegetariano com suco de maracujá, vegetariano com suco de caju. Também pode ser queijo, suco de laranja, queijo de maracujá, queijo e suco de caju. Dessa maneira, o problema fica completamente resolvido e fica fácil você perceber que tem 12 maneiras de escolher esse combinado, ok? Mas, professor, teria um jeito mais prático, mais rápido? Sim, tem. Aí é que entra o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem, onde você conta quantas são as maneiras de se escolher a primeira opção, quantas são as maneiras de escolher a segunda opção e faz uma multiplicação entre esses dois valores. No caso, você tem 4 possibilidades de escolha do sanduíche e 3 possibilidades de suco, multiplicando 4 vezes 3, 12. Esse é o famoso princípio multiplicativo. Bom, pessoal, vamos para o exemplo 2, né? No exemplo 2, a situação que temos é a seguinte: uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de fáceis obtidas nesse lançamento? Bom, o que está dizendo aqui? Você pega uma moeda, lança. Ao lançá-la, você pode ter a face voltada para cima
sendo coroa ou sendo cara, certo? Quando você lança novamente, você tem de novo uma opção de ser cara ou coroa, e pela terceira vez, pela quarta, quantas vezes você lançar, você tem essas opções, ser cara ou coroa. Vamos à solução. Para melhorar o entendimento, para a gente simplificar as coisas, nós vamos representar cara por K e coroa por C. Certo? No primeiro lançamento, como eu já havia falado, a moeda pode ser cara ou coroa. No segundo lançamento, também cara ou coroa. Terceiro lançamento também. Acontece que, se no primeiro lançamento der cara, no segundo lançamento der cara, e no terceiro lançamento der cara, nós vamos ter uma opção cara, cara, cara. Que é essa sequência aqui. A primeira sequência que aparece. Se no primeiro lançamento der cara, no segundo lançamento, cara novamente, no terceiro lançamento, coroa, teremos a sequência, segunda sequência, cara, cara, coroa. Se ocorrer no primeiro lançamento ser cara ainda, no segundo, coroa, e no terceiro, cara, nós vamos ter a sequência cara, coroa, cara. Observando todas as possibilidades, a gente percebe que tem uma sequência que vai desde cara, 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 até coroa, 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 totalizando 8 possibilidades. Isso por meio do diagrama da árvore. Agora, todas as vezes eu terei que fazer o diagrama da árvore, professor? Não. A gente faz o diagrama da árvore para que você perceba o princípio multiplicativo. Qual que é a ideia do princípio multiplicativo? No primeiro lançamento, duas opções, cara ou coroa. Segundo lançamento, duas opções, cara ou coroa. Terceiro lançamento, duas opções, cara ou coroa. Multiplicando essas possibilidades, a gente tem um total de 8 possibilidades. Ok? No exemplo 3, nós temos a seguinte situação. 4 estradas ligam as cidades A e B e 2 estradas ligam as cidades B e C. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A a C, passando por B? Então, a solução, a gente vai tentar realizá-la sem que façamos o uso do diagrama da árvore, ok? Então, vamos tentar verificar quantas são as possibilidades para ligar a cidade A e B e quantas são as possibilidades para depois ligar as cidades B e C. Então, a gente tem o seguinte, ó, 4 maneiras de ir de A até B e 2 maneiras de ir de B até C. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, o número de maneiras distinta é 4 vezes 2, que dá 8. Pessoal, vamos para o exemplo 4. O problema diz o seguinte. Lúcia esqueceu a senha de 3 algarismos para abrir sua mala de viagem, o que é natural. Eventualmente alguém, eu já esqueci, pode ser que na sua vida isso aconteça também. Então, o problema é que pode acontecer. Será que seria fácil de resolver caso você se passe pelo mesmo problema que passou aqui nossa amiga Lúcia? Bom, ela só lembra que escolher algarismos distintos entre si. Bom, na pior das hipóteses, quantas combinações ela deverá testar para abrir a mala? Para quem não se lembra, é um sistema parecido com esses, né? Você escolhe 3 números e aí trava sua mala ou destrava. Bom, como é que a gente poderia proceder para solucionar esse problema utilizando o princípio fundamental da contagem? Nós devemos analisar todas as
possibilidades em cada uma das situações em que ela terá que escolher um dos números. Então, o resumo é o seguinte: para o primeiro dígito a ser escolhido por Lúcia, ela tem 10 opções. Porque ela pode colocar qualquer um dos 10 algarismos disponíveis, do 0 ao 9. Já para a segunda escolha, para o segundo número a ser escolhido, ela já tem 9 opções. Por que 9 opções, professor? Porque ela escolherá algarismos distintos. Isso ela se lembra. Então, com certeza, o número que ela colocou na primeira opção não pode figurar novamente na segunda opção. Portanto, ela ainda tem 9 opções disponíveis. Bom, para o terceiro dígito acontece algo parecido que aconteceu com a escolha do segundo dígito. Você vai descontar uma opção dessas disponíveis. Então, ela fica com 8 opções, certo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente pode dizer que o número máximo de tentativas é 10 vezes 9 vezes 8, que dá igual a 720. Sendo 10 o número de opções que ela tem para a escolha do primeiro dígito, 9 o número de opções que ela tem para a escolha do segundo dígito, e 8, que é a quantidade de opções que ela tem para a escolha do terceiro dígito. Multiplicando, e nós teremos 720. Ok? Por que não é 10 vezes 10 vezes 10? Porque ela se lembra que os algarismos que ela escolheu eram distintos. Pessoal, vamos à obra. Preparei uma lista de exercícios para vocês fazerem, tentarem resolver. É assim mesmo. A análise combinatória a gente precisa exercitar para aprender. Até mais. Até a próxima. Grande abraço.